Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiver me assistindo, em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês e Deus que pague a vocês por vocês me ajudar tanto, como vocês me ajudam assistindo os meus vídeos, dando um joinha, se inscrevendo no meu canal. Isso é muito importante para mim. Eu agradeço muito a vocês por isso. E peço a você que dê mais um joinha para mim nesse vídeo aí. Me ajuda aí com mais um joinha. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força aí, faça isso. Se inscreva no meu canal, me ajude aí, tá bom? E aquele irmão, que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, que já não está mais acreditando muito naquelas conversas fiadas ali, se quiser me ligar, pra gente bater um papo, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz de você me ligar pra gente conversar um pouquinho. E também aquele irmão que já saiu de lá há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, gostaria de conversar um pouquinho sobre a Bíblia, pode me ligar também pra gente conversar. Vai ser um prazer muito grande para mim, a gente poder conversar. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou. E também, eu queria dizer para aquele irmão, que teve uma experiência ruim aí em uma seita, ou nas Testemunhas de Jeová, ou em outra seita qualquer aí. E ele quer, usar essa experiência ruim dele para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas não caiam na enrascada de fazer parte de uma seita maligna, como muitas que existem aí, E ele gostaria de contar essa história, mas às vezes ele é um pouco tímido, não leva jeito para fazer um vídeo, contar essa história. Então, ô meu irmão, mande a sua história para mim, que eu conto a sua história. Faça um áudio aí, tá? E manda para mim, que eu conto a sua história. Mais uma vez, vou repetir o meu telefone. Você pode mandar no meu WhatsApp, o áudio, 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, as Testemunhas de Jeová, eles têm condenado a Igreja Católica há muitos e muitos anos. Eles vêm criticando a Igreja Católica, pela Igreja Católica batizar crianças. Eles vêm condenando a Igreja Católica há anos e anos, porque a Igreja Católica batiza criança. Mas não é apenas a Igreja Católica que eles criticam, Eles criticam todas as religiões. As Testemunhas de Jeová, só eles é que são certos, Todas as outras eles criticam. Agora veja, eles criticam os outros, tudo bem. Agora quando nós que somos dissidentes, fazemos aí um vídeo, falando mostrando ali os erros doutrinários deles, ali eles ficam querendo nos calar. Eles querem calar a gente de todo jeito, Eles nos ameaçam com xingamentos, xingamentos, e ficam falando até em processar a gente, Fica falando, muitas vezes eles até tentam processar alguns irmãos, Já tentaram processar alguns irmãos aí, para fazer com que os irmãos calem, Quando eles estão aí criticando os outros, tá tudo bem. É só mexer na ferida deles, aí eles querem calar a gente, De todas as formas. Olha, parece que mais ou menos uns 150 anos de existência dessa seita, desse grupinho, eles não fizeram outra coisa a não ser criticar as religiões, as outras religiões. Eles não fizeram outra coisa a não ser criticar as outras religiões. Agora, imagina só se as outras religiões fossem agir como eles agem, Veja, os líderes religiosos das outras religiões não são nervosinhos quanto eles, não, As outras religiões agem com eles mais ou menos assim, olha. Eles estão falando, as outras religiões dizem assim,
enquanto os cães latem, a caravana passa. Então eles estão latindo ali, né? A caravana, né, das outras religiões estão passando, né? Ninguém das outras religiões, eu nunca vi falar que outra religião ali tentasse processar uma testemunha de Jeová, porque as testemunhas de Jeová falam mal deles. Não, nunca vi falar de um. E as testemunhas de Jeová você não pode falar, mostrar os erros deles que eles estão querendo processar. Não é verdade? No entanto, as outras religiões não estão nem aí para eles, porque eles estão dizendo, nada, não está nem aí, né? Não está nem aí. Agora veja, eles chamam todas as outras religiões de Babilônia Grande. Segundo eles, todas as outras, a religião católica misturada com as evangélicas ali, tudo faz parte da Babilônia Grande, segundo eles, né? E segundo eles, a Babilônia Grande caiu em 1919, que de 1919 para cá, a Babilônia Grande vem só definhando. Mas é engraçado, né? Eu acho engraçado, porque eu não estou vendo as religiões, as outras religiões fracassando, não. Eu não tenho visto isso, não. Muito pelo contrário. As religiões evangélicas, ultimamente, têm tido um crescimento muito grande. As religiões evangélicas têm tido um crescimento estrondoso, né? Bom, se as religiões evangélicas estiver caindo, elas estão desafiando a lei da gravidade. Porque se elas estiver caindo, elas estão caindo para cima. Porque eu tenho visto as religiões evangélicas só crescendo. Agora, já ao contrário disso, as testemunhas de Jeová estão igual canoa furada. Está só afundando, cada vez mais, só afundando, né? Agora veja, eles apegam em um texto, né, de Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 a 4 ali, onde fala que caiu Babilônia Grande, e eles colocam como se aquela Babilônia Grande fosse todas as religiões, menos eles, né? Menos eles não. Mas igual eu já falei, o negócio é que as religiões evangélicas estão só crescendo. Só crescendo. Você chega numa igreja católica, pode ser a igreja do tamanho que for, a igreja está lotada de gente. Você chega numa igreja evangélica, a igreja está lotada de gente. Você chega noutra igreja evangélica, está lotada de gente. Aí, eu não sei como que essas igrejas estão caindo, não. Eu gostaria que as testemunhas de Jeová me explicassem qual a matemática que elas estão usando para dizer que as religiões evangélicas e a religião católica está caindo. Eu gostaria que eles me falassem qual que é a matemática que eles usam para fazer essa conta, porque eu não conheço, né? Eles chamam as outras religiões de Babilônia e criticam, né? E criticam um monte de coisa, né, que são praticadas nas outras religiões. Então, eles criticam, eles falam que as outras religiões são Babilônia Grande e criticam um monte de coisa que são feitas nessas religiões, né? Só que tem uma coisa, né? Tudo que eles criticam, eles fazem também. É engraçado, né? É como diz aquele ditado, né? É o sujo falando mal lavado, né? Tudo que eles criticam, eles fazem. Muitas vezes até pior. Como, por exemplo, o caso de, até 1945, eles criticavam a Igreja Católica porque a Igreja Católica praticava a excomunhão, né? Quando um clérigo cometia um erro grave ali, a Igreja Católica excomungava ele, né? Ou acho que ainda faz até hoje. Acho que até hoje a Igreja Católica ainda tem essa prática, né? Excomungar ali um clérigo que praticou uma coisa errada, né? Então, as testemunhas de Jeová criticavam eles por isso. Atualmente, as testemunhas de Jeová desassociam as pessoas, né? Excluem as pessoas, mandam embora e ainda praticam o ostracismo. Proíbe até familiares mais próximos ali, até membros da família ali, até membro ali de primeiro grau, de conversar com a pessoa que foi expulso das testemunhas de Jeová. Então veja que eles criticam e fazem muito pior do que aquilo que eles criticaram, né?
Veja que, conforme eu falei no começo ali, sobre o batismo, né? Há muito tempo eles criticam a Igreja Católica porque a Igreja Católica batiza criança, né? Faz uma crítica. Então eles usam ali aquele texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, onde Jesus disse assim, ó: Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar as coisas que eu vos ordenei. Então veja, eles criticam porque, segundo eles, a ordem que Jesus deu aqui para batizar não era para batizar criança, era para batizar adulto. E pensando bem, eles estão certos. É verdade, isso aqui eu concordo com eles em gênero e grau. Porque Jesus disse, ide, portanto, e fazei discípulos e batizai. Então quer dizer que você, segundo eles, e que eu também concordo com eles, para você batizar, você tem que primeiramente discipular aquela pessoa. Você tem que ensinar para ele a verdade de Cristo e depois batizar ele. Concordo com eles, em gênero e grau. Então você tem que discipular uma pessoa, ensinar ela a observar as coisas que Jesus ensinou e depois você batizar. Eu concordo com elas. Concordo com elas se elas também não estivessem batizando crianças também, o que eles estão fazendo, certo? Viu? Então, com base nesse texto, eles dizem que para a pessoa batizar, tem que primeiro a pessoa ser adulta, né? E a pessoa tem que ter capacidade de compreender a doutrina cristã. Eles têm que ensinar a doutrina cristã e depois, então, que a pessoa aprender, que a pessoa decidir que quer ser um cristão, aí eles batizam a pessoa. Concordo com eles em gênero e grau, né? E uma criança não pode ser discipulada. Uma criança não tem raciocínio suficiente ali, né, para falar, eu quero ser um discípulo de Cristo. Não, a criança não pode ser. Então eu concordo com eles em gênero e grau, né? Só que, ultimamente, eles também estão batizando crianças. É claro que não é criancinha recém-nascida que eles estão batizando. Vamos ser justos, vamos falar a verdade. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, não. Eu já vi vários vídeos das Testemunhas de Jeová batizando crianças que aparentam ter uns 6 a 7 anos. Recém-nascida eu nunca vi. Eu não estou aqui para mentir, certo? Mas eu vi eles batizarem criança que parece que tem uns 6 ou 7 anos. E uma criança dessa idade, ele não tem condição de ser discipulada. Uma criança de 6 ou 7 anos, ela não tem condições de entender o que é uma doutrina e decidir, tomar a decisão de ser um discípulo de Cristo. Então, portanto, eles falam da Igreja Católica batizar criança, e eles também estão fazendo o mesmo. Porque eu já vi vídeo deles batizando crianças pequenas, que parecem ter uns 6 ou no máximo 7 anos. Então veja, meus irmãos. Agora, por que é que as Testemunhas de Jeová estão batizando crianças? É porque já faz mais ou menos uns 30 anos para cá, as Testemunhas de Jeová têm 8 milhões de pessoas. 8 milhões. E vem, esses 8 milhões nunca saem. Nunca sai desses 8 milhões. 8 milhões. Sempre que você fala, nós somos 8 milhões de pessoas. Nós somos 8 milhões. Eles se gabam de dizer que são 8 milhões. Mas veja, como ultimamente a canoa deles está afundando, né? Gente, para dizer a verdade, vocês chegam no salão do reino, ou no salão de assembleia ali, numa assembleia ali, você vê tantos lugares vazios que você pensa, não, isso aqui não é as Testemunhas de Jeová, não são as Testemunhas de Jeová, não pode. Para quem via há uns anos atrás aqueles lugares todos ocupados e hoje vê tantas cadeiras vazias, você fala, não, eu não acredito que isso aí são as Testemunhas de Jeová. Então veja, para eles conseguir manter essa fachada de 8 milhões, conseguir falando que tem 8 milhões, eles estão batizando crianças. Eles estão batizando crianças para
para manter os 8 milhões, porque senão as pessoas vão saindo fora e eles vão batizando as crianças, né? Antes que a criança cresça e casca fora, né? Eles vão batizando as crianças. Vão batizando as crianças. Daqui uns dias, eu tô vendo a hora que uma mulher, testemunha de Jeová, for pro hospital para dar à luz, os anciãos vão lá para a porta do hospital e fala pro médico, olha que essa criança nascer, você traz ela aqui que a gente já vai batizar ela. Não vai demorar eles fazer isso. Porque do jeito que ela vai, a necessidade que eles têm de continuar com esses 8 milhões, é muito grande, viu? Pois é, testemunha de Jeová. Então deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Vocês deviam de falar menos dos outros. Vocês deviam de falar menos dos outros, porque vocês falam dos outros e vocês fazem o mesmo ou pior. E vocês param de querer ficar processando a gente, de falar em processar, porque primeiramente a gente não tem medo desse processo de vocês. Primeiramente, ninguém tem medo desse processo de vocês. Tudo que nós falamos, nós temos as provas. Tudo que nós falamos, eu tenho uma pasta cheia de prova ali, Eu tenho uma pasta cheia de prova. E tudo que nós falamos, nós provamos. Então, primeiramente, nós não temos medo de processo de vocês, certo? Segundo lugar, vocês deveriam parar de falar mal dos outros. É porque vocês são os sujos, falando dos mal lavados. Então vocês deviam tomar vergonha na cara e parar de falar mal dos outros. Reúne lá no salão, adora o Deus de vocês lá, adora o Deus inventado de vocês lá, adora o Deus que o Raimundo lá da Igreja Católica inventou, adora esse Deus lá e deixa as outras religiões em paz, tá bom? Fica quietinho no canto de vocês, vocês ganhariam muito mais, ninguém mexeria com vocês se vocês ficassem quietinho no canto de vocês.